Um sombreado. Eu caprichei, ó. A sombreado de sujeira que é charmoso. Então, Fala. o esfumato. 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 Fala, vai. Não, eu estava... A gente falou de líder supremo num outro vídeo, né? Que foi como esse borra-botas que ocupa a presidência no momento, se o termo que ele usou para referir-se a si mesmo, né? Como a Polícia Federal não pode atender ao líder supremo? Líder supremo? Só faltou ele falar, ele dizer o que ele queria dizer exatamente no idioma que ele queria dizer, né? Ele já fez tantas... Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ein Führer. Né? Ein Volk é um Exatamente. povo, um estado e um líder. Essa é a ideia de líder supremo. Eu estava pensando, no dia que ele falou isso, eu sou o líder supremo, eu falei, ele não sabe nem o que é isso. Ele acha bonito, ele acha pomposo isso. Ele acha Mas ele não pomposo. sabe. Mas ele não sabe que ele é apenas presidente da República. Não existe líderes supremos no Brasil. Não tem. Líder supremo é como o gordinho lá, o porquinho da Índia lá, se apresenta Isso. Lá da Coreia do Norte. Coreia do Norte. Né? Porquinho da Índia. Mas ele é um porquinho da Índia, né? E ou, no caso, porquinho da Coreia. Talvez. Porquinho da Coreia. Porquinho da Coreia do Norte. Ele é líder supremo. Todo mundo chorando. Aquele povo todo doente, coitado. Então, eu estava pensando num líder que não é exatamente do meu espectro político. Ele era de um partido conservador, ele é um cara de direita. Winston Churchill. Sim. E este cara, assim, ele foi o cara certo na hora certa. Tanto é que, depois da guerra, ele tentou a reeleição e não conseguiu. Ele só foi eleito primeiro-ministro de novo um bocado de tempo depois. Ele era da Câmara dos Lords, né? Porque ele é Sir Winston Churchill. E eu lembro, imediatamente veio a figura do Churchill como um líder e os discursos que ele fez, que são moeda corrente entre nós. Eu trabalho muito com discurso, né? No meu curso de comunicação interpessoal, de oratória e tal, como fazer discurso. Tem um filme aí que tem uma certa fama, que é o Discurso do Rei, que o rei da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, Eduardo II, ou Alucino, acho que é Eduardo II, ele era gago. E ele foi fazer um curso e tal para poder fazer um discurso, porque o Churchill era um orador admirável. O Churchill era um orador admirável, ele tinha uma voz fraca, não era uma voz potente, ele tinha um ceceio, né? Ele não era um orador como Hitler, por exemplo. Hitler, sim, este era um tremendo orador. Falava muito abertamente, muito escancaradamente e tal. Mas o Churchill dizia a coisa certa na hora certa e levantava a massa. Então ele tem aquele famoso discurso que foi quando a França foi tomada e os ingleses tiveram que se mandar de lá. Tem um outro filme também famoso a respeito, que é o Dunkerque, sobre a retirada de Dunkerque. E ele fez um discurso ao parlamento e depois, porque ele fazia esses discursos no parlamento. E depois pediam para ele repetir na rádio, na BBC, que era para o mundo inteiro ouvir. E ele teve até discursos de menor importância, coisas mais do dia a dia, que eles arrumaram um imitador do Churchill, que era um imitador perfeito. E quem fazia os discursos no rádio era o imitador. Porque ele não tinha tempo de ir. Mas teve alguns que foi ele mesmo que fez, e um deles é o famoso "Nós lutaremos nas praias". Porque a gente está arrebentado, a Alemanha, nós não temos mais com quem contar. Quem dava sustentação para nós ingleses no continente era a França caiu, e aí ele faz um discurso que tem uma
uma longa... Você viu uma comparação que Fala tinha ali antes. embaixo do o Ciro com o Winston Churchill? Não. Na anterior, tava uma foto com a postura dos dois muito parecida. De quem? Vou lá O enquanto Churchill e o termina eu vou lá. Ciro. Vai lá, vai. Churchill? Conclui que eu vou achar aqui. Não, é porque aqui ele... Não que eu tô dizendo que eles têm o mesmo pique, né? Mas aí foi uma... Apareceu aí. Ah, conclua. E aí ele diz, é o miolo do discurso isso aqui, mas foi o que ficou famoso para o mundo. Muito embora grandes extensões da Europa e antigos e famosos estados tenham caído ou possam cair nos punhos da Gestapo e de todo o odioso aparato do domínio nazista, nós Ali. não devemos... Vai. Legal. Verdade. Nós não devemos enfraquecer ou fracassar. Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com crescente confiança e crescente força no ar. Defenderemos nossa ilha qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. Só que eu falei com uma voz mais clara do que a dele, porque a dele sai, em inglês sai: We shall fight on the beaches, we shall fight on the land and field, we shall fight on the fields and streets, we shall fight on the hills, we shall never surrender. Só que isto é o que se espera de um líder. Não é nem tanto a beleza das palavras ou da forma como ele expressa a oratória, é a postura. Postura, isso é fundamental. É fundamental. Esse é o cara que disse, nada temos... Nesse mesmo discurso, em outro momento, ele diz, a gente espera que os nossos irmãos do outro lado do Atlântico venham em nosso socorro. E se isso não acontecer, se a Inglaterra for tomada, se a nossa ilha for tomada, nós temos todo o Império Britânico, nós temos a Marinha Britânica espalhada por todos os mares, e nós não vamos nos render. Esse nós aí, assim, eu estou com vocês lá na linha de Lógico, o frente. chamamento pessoal para participar. Exatamente. A rainha, esta senhorinha que a gente brinca tanto, essa mulher é Highlander, né? Ela não vai morrer nunca e tal. Na época da guerra, as fotos dela não são num bunker, isolada, protegida. As fotos dela são de uniforme militar, dirigindo ambulância. Ela precisava fazer isso? Eles precisavam tanto assim de alguém dirigindo ambulância? As fotos aí. Alguém precisava tanto assim de que alguém dirigisse ambulância? Não. É o exemplo. É brio, é vergonha na cara que o líder supremo aí não tem. É covarde. Olha o líder supremo. Tem que mostrar que faz parte, né? Isso é fazer parte, né? Está envolvido no processo. Pode até ser uma cenografia que ela não vai fazer nada. Não importa. Mas ela aparece dentro do processo. Sim. E é melhor aparecendo sem máscara. É melhor do que esse imbecil ser fotografado no stand de tiro durante a pandemia, andando de jet ski durante a pandemia. Sim. Tão imbecil quanto o Collor tirando foto com um capacete escrito Presidente Collor andando de jato. Só que lá não tinha gente morrendo, era só aquele imbecil. Mas aqui tem gente morrendo e ao invés de fazer uma foto como essa, né, que traz alguma coisa, ele tira a foto de jet ski. O George W. Bush, ele tomou uma traulitada na época do furacão Katrina. Uhum. O furacão devastou a Louisiana e ele lá de Washington falou, não, nós mandaremos todos os recursos para lá. O mundo que eu digo, o mundo americano, caiu em cima dele. Você não vai lá? Agora me diga, o que o cara vai lá fazer? Eu vou compartilhar. Porque é legal, cada vez que vocês falam, a gente tem um registro fotográfico. Tem, isso é Tiraram fotografia dele sobrevoando. Isso, porque ele não ia. Os caras falam, como assim você não vai? Como você não vai, rapaz? E a conversa, eu me lembro, eu estou citando de memória, que na época as pessoas disseram assim,
que ele falou, gente, o que eu vou fazer lá? Eu só vou atrapalhar. Ó, Os caras, você tem que ir lá prestar solidariedade. É isso. Olha, É isso. o Bush, Esta forma. o Bush é um presidente abaixo da crítica. Isso. Mas ele teve mínima decência de fazer uma foto em que ele sofre. Nem, como o Cláudio disse, nem que seja cenográfico, mas ele é símbolo. Ele é símbolo. Sim. Então ele é importante enquanto símbolo. Tem que Aí tem os passar, memes, né? Os tem que memes é passar, besteira. tem que passar essa certeza. Alguma mensagem. Sim. Alguma mensagem. Não andar de jet ski. Você vê, a preocupação com essa ideia de manter a união do povo e a identidade, etc., durante a Segunda Guerra Mundial, as peças mais significativas do Museu Britânico foram colocadas em bunkers, no metrô, etc. Mas eles colocavam cópias nos lugares e não falaram isso para ninguém. Sim. Porque se as pessoas fossem no museu e percebessem, né, os seus troféus históricos fora do lugar, a pessoa ia sentir assim, sabe, os ratos estão vazando do navio. E assim me deixaram pessoas... aqui. Exatamente. Me deixaram aqui. E as pessoas iam reconhecer que ainda havia uma esperança, porque o passado preservado dentro do museu, ele está lá para mostrar que a gente superou tantas crises e vamos superar esta. Olha que festival, desculpa, olha que festival de estupidez. No meio da pandemia, ele é fotografado sorrindo num estande de tiro com uma caneta Bic no bolso. É um festival de mediocridade. O que entrega correspondência, né? Menos, né, Cláudio? Menos, porque o que entrega correspondência está sofrendo. Porque ele não vai ter uma maldita UTI. Fala, desculpa. Exatamente. Não, porque este cara, uma fala dele anterior à eleição, ele falou, qual que é a minha especialidade? Pô, eu sou capitão de artilharia, minha especialidade é matar. Não, imbecil. A especialidade do soldado não é matar, a especialidade do soldado é defender a pátria. Defender a pátria. Chegando para isso, arriscar a própria vida e, se necessário, matando o inimigo. Nesta ordem de evolução na frase. Sim. Exato. Então o cara que acha que a função dele... Então, o sujeito achando que a função dele é matar e ele assume a presidência como supremo líder, tem um problema. Tem um problema de ordem intelectual. Para não dizer moral. Para não dizer moral, porque moral é obviamente escancarado. Sim, eu quero pegar algum militar brasileiro desses que batem palma para esse cara e falar, escuta, como é que você louva um sujeito que trai, como diz o Ciro Gomes, a farda de Caxias, o exército brasileiro? Porque o cara não saiu do exército pela porta da frente. Não, expulso, né? Porque ele ia provocar um atentado terrorista. Ele ia estourar uma bomba. Num quartel, porque ele queria dinheiro. Me dá dinheiro, senão eu atiro. Para mim. A história pessoal dele é extremamente complicada. As pessoas não se atentam para isso. Ficam só com essa baboseira momentânea dele. Agora, tem um negócio. Tem duas coisinhas aí que são muito ligadas. Uma é uma história que eu ouvi há muito tempo, mas eu não vi isso corroborado em livros de historiadores. Eu conheço uma lenda, assim, de estudar mitologia e tal, tem uma história ligada ao rei Arthur, que o rei Arthur não está morto, está encantado, assim como Dom Sebastião, de Portugal, né? Que deu origem ao sebastianismo. O arturianismo, digamos assim, é o seguinte: o que se espera de Dom Sebastião em Portugal e no Brasil é que um dia o rei encantado voltará para... Eu lembro, como é bom ser velho. Porque eu lembro disso aí quando saiu na imprensa. Não foi em livro de história. Não foi em livro de história que eu li isso. Foi em 87, eu tinha quase 30 anos quando isso aconteceu. Mas, enfim, essa tribuna da imprensa, o jornal do Hélio Fernandes, irmão de Milor Fernandes.
né? Alguém disse que os Fernandes Brothers não vieram ao mundo a passeio, né? Mas aí dizem que Dom Sebastião voltará para levar a sua pátria, levar Portugal e, por extensão, o Brasil, novamente ao seu lugar de glória. Isso é o sebastianismo. O arturianismo é outro. O rei Arthur voltará na hora da maior agonia da sua gente, para livrá-lo da maior agonia. Essa é a lenda existe. E aí, isso é que eu não vi em nenhum livro de história. Isso é um processo messiânico, né? É. E aí diz o seguinte, que na época da Segunda Guerra, da Batalha da Inglaterra, quando a Luftwaffe bombardeava Londres e a Inglaterra, mas principalmente Londres, café da manhã, almoço e jantar, Sim. e mandavam as V1 e V2 para lá, os primeiros mísseis, diz que os ingleses falaram assim, bom, você prepara o tapete vermelho que o rei Arthur vai chegar a qualquer momento. E não vinha até que alguém teve essa cara de dizer, bom, se ele não veio, não é a hora de nossa maior agonia. Quando for a nossa maior agonia, ele vem. Agora não é a hora de nossa maior agonia. Agora depende da gente. Então bora lutar. Vamos lutar. Bora Porque isso é lutar. uma coisa humana, mortal. O, o Cláudio tinha lançado que queria emendar uma coisa aí, não tinha, Cláudio? Diga Então, lá. quanto tempo Como deu eu não aí? sei, eu tô falando. A gente tem 14 minutos, mais um pouquinho do começo. Tá, mas acho que a gente podia começar outra. Tá bom. Nossa, seja o que for. Olha, que Não, é simples, é vontade. Então, simples. Ui. É simples, mas eu sei que né, a gente, nessa vibe a gente vai indo. Vai mesmo. deixa eu falar mais uma coisinha. Então conclui. Isso, Não, para concluir. isso. Que é ligado a essa ideia de Dom Sebastião, de Rei Arthur e tal, do símbolo que é. Jesus Cristo também virá entre trombetas, não é isso? Só para constar. Vai, Uma pode, coisa pronto. assim. Sim. Não, estou falando de governante. Estou falando de governante especificamente, não de Salvador, de governante. Que encarna a figura do pai da pátria. Pai da pátria. Daí tantas pessoas, isso explicará porque tantas pessoas continuam a acreditar nesse coitado que está lá, continuam a depositar nele o restinho de esperança que tem, porque ele encarna a figura do pai. Houve uma época, no primeiro governo da ditadura, o governo Castelo Branco, que eles fizeram um negócio de um plano de reforma agrária que foi uma agência de publicidade, nosso querido Carlos Queiroz Teles, que fez o plano. E ele falou, esse plano ficou bom demais para ficar na mão dos milicos. E mandou para a Argélia, para o Miguel Arraes. Quando vocês voltarem para o Brasil, dá para implantar esse negócio de reforma agrária aqui no Brasil. Mas ele foi, e eles falaram o seguinte, Castelo Branco, você amanhã, sei lá, segunda-feira vai começar a implantação do Plano Nacional de Reforma Agrária. Você tem que ir à televisão e dizer para os brasileiros, rádio e televisão, e dizer para os brasileiros o que é isso. Lembre-se, você é o pai. E a terra é a mãe. Você tem que falar do pai carinhosamente em relação à mãe. Você não é o pai que vai violentar a mãe e arrancar a mãe das pessoas. Isso está tudo registrado em livro de memórias do Carlos Queiroz Teles. Diz que o Castelo Branco entendeu o recado, ensaiou, aceitou, um marechal, cacete A4, aceitou ser dirigido por publicitário, que era o Queiroz, falou direitinho, falou, olha, isso aqui é para o bem do Brasil, etc, etc, etc. Era uma ação de pura fachada. Eles não queriam implementar a reforma agrária nenhuma, eles queriam sossegar o pessoal que queria a reforma agrária. Mas a postura do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da ditadura, eu não estou defendendo o cara, não. Mas até os ditadores do Brasil tem postura. Tem postura. Por isso é que aquela fotografia do Médici chutando a bola quando o Brasil foi campeão, ela foi censurada porque não condizia um presidente cabeceando a bola. Sim, com a liturgia do cargo. E só para Até ditador. uma curiosidade,
os reis de Portugal, quando tinham, né, pós Dom Sebastião, eles não usavam a coroa. A coroa ficava sempre do lado, porque assim, a coroa seria de Dom Sebastião quando ele voltasse. Se ele entrar ali agora, A coroa, de certo modo, passaria para ele. tá Então, aqui. os quadros de Portugal dos reis, normalmente, eles não têm coroa na cabeça. Pô, mas isso eu tenho que mostrar. Coroa de Dom João. Prezado espectador. Senão não dá, né, Por gente? isso que nossos programas têm meia hora de duração. A gente não consegue, né? Você puxa uma pena, vem uma... Aí o cara Pra quer, eu encerrar. quero parar, mas o cara não manda uma dessa lá. Pô, essa é boa. Rapaz, olha isso. Por que os reis de Portugal não usam coroa? Pronto, acabou de explicar pelo Cláudio, que beleza. Aqui. Chupa, aventura. Ilustrou aí, Cláudio? Sim. Aê. Essa é famosa. Essa é famosa. É importante que mostre o que você explicou, né? Olha que não é esse barato da gente poder falar e citou e ilustrar alguma coisa? Sim. Porque aqui com a gente é o seguinte, amigo espectador, a gente mata a cobra e faz exposições pornográficas. Do Google. Tchau. Tchau. Tchau.